Fala aí galera, está no ar o programa piloto da Rádio Uni, a sua rádio universitária do Pampa. E no programa de hoje contaremos com entrevistas, músicas, dicas e muito mais. Vem com a gente e se liguem! Para dar início em nossa programação, vamos então para a ótima conversa que Larissa e Guilherme tiveram com a banda local da cidade, Bananas Espaciais. Olá, meu nome é Larissa e eu sou da Rádio Uni. E hoje eu tô aqui com os meninos Bananas Espaciais, o Rafael e o Augusto. Oi, meninos! Oi. Tá, eu queria saber um pouco de vocês, assim, qual a origem da banda e como o grupo chegou nessa formação atual, como vocês se conheceram. A gente se conheceu antes da banda, né? Sim. Então foi tipo pontos diferentes, assim. A gente não se lembra como se conheceu, né? Não, faz a gente muito tentou tempo. lembrar há muito tempo e nunca conseguiu lembrar. Mas o início do projeto, assim, a gente lembra, conta aí, Nares. Eu cheguei aqui na casa do Augusto, a gente tava esperando uns amigos pra sair, e aí ele tava tocando violão e eu falei pra ele, segue tocando. Uhum. E a gente começou a falar das coisas do quarto, sabe? Aquela lata de tinta, porque a gente fez toda uma letra em 5 minutos baseado nas coisas do quarto, e foi uma letra muito boa, que a gente gostou muito. E aí a gente pensou, vamos seguir com isso. E aí no outro dia a gente veio pra cá e fez a primeira música que a gente lançou. Não, acho que tu fez ela. Foi tipo assim, e o início foi com o grupo que a gente saía, né, de amigos. Isso. Que por isso saiu o nome Bananas Espaciais, a gente saía com uma galerinha e a gente tava uma noite ali naquele... Como é que é o nome daquele lugar ali? São Bernardo, perto de São Bernardo tem uns terrenos, sabe? E a gente conversando e tudo, e aí, se a gente tivesse uma banda, tinha que botar um nome todo zoado e tal, a gente começou a falar uns nomes, aí saiu Bananas Espaciais. Aí tipo, o nome do grupinho ficou Bananas Espaciais, sabe? Sim. E aí a gente ao mesmo tempo fazia música e tudo. Foi assim que surgiu. Legal. E com relação à produção das letras das músicas, quem escreve, quem compõe? Nós dois. A gente faz de muito partilhado. Geralmente nós dois, tem mais o João, né, que toca a bateria, às vezes, mas quem faz parte mesmo da composição é eu e o Nardes. O João, mas toca ao vivo com a gente só. Mas... E quais as maiores influências de vocês para a produção das músicas, na questão de estilo, assim, estética pra banda? Acho que tem uma banda que a gente pode citar de certeza, que é a The Drums. E eu lembro que no início da banda a gente tinha tipo uma ideia assim, não era nem banda, era um projeto, a gente pensava, então antes de começar a gente pensava, então vai ser esse estilo assim, meio retrô e coisa, Isso, né? A gente pensava, a gente tinha uma ideia, vamos seguir esse estilo aqui. Só que a gente foi fazendo e meio que não deu bola mais pra isso. Foi se incorporando. Só foi fazendo. Tipo, hoje até, o que a gente faz hoje é bem diferente do que a gente fazia no início da banda. Se tu ouvir a primeira música com a última, dá pra perceber uma nítida diferença, sabe? Só que sem perder a essência de tudo que a gente fez. E vocês acham que a cidade oferece uma oportunidade para as bandas da região mostrar os trabalhos autorais? Não. Mais ou menos. Tem uns lugares que sim, tipo, não sei se vocês conhecem a Kika. Ela tá com um projeto legal aí, tipo, já faz uns meses já, que toda quinta-feira no BH toca banda autoral, assim. O ciclo lunar, que eles chamam. É o ciclo lunar. Não é sempre autoral, né, mas ela dá preferência pra galera autoral. A gente vai tocar lá dia 16, inclusive. Tá todo mundo convidado. E outra coisa que a gente faz, assim, que até pra meio que ajudar essa coisa autoral, a gente fazia a junção espacial, né? Teve 2 edições. A gente fez 2 vezes. Eu lembro. E é essa a ideia, tipo, banda autoral só, sabe? Só a galera que compõe, faz música aqui da cidade. Até veio uma galera de fora na última, né? Mas eles eram autoral também. E como é a relação de vocês com as mídias digitais, com relação à divulgação, o trabalho com a banda? A gente começou muito focado em divulgação. No começo a gente muito Facebook, muito Instagram também. E tava bem focado, publicações diárias, contínuas, e a gente até comentou baixo, a gente é a banda mais ativa atualmente assim em mídias sociais. A gente começou a fazer sorteios também, de camisas, bottoms, etc. Só que aí acho que depois de um tempo a gente meio que deu uma pausa no projeto assim, involuntariamente foi morrendo. Mas aos pouquinhos a gente tá voltando para as mídias sociais, de forma de divulgação. E seguindo nessa linha, assim, eu queria saber de vocês quais são os próximos projetos da banda, se tem algo em andamento. Acredito que sim, acredito que tem. A gente ainda tá com aquela ideia que a gente sempre teve desde o início de fazer vídeo e música, sabe? Eu lembro que um tempo atrás, e talvez uma ideia que ainda aconteça, a gente queria fazer um curta meio... Não era sobre a banda, mas era muito relacionado à música e Bagé, assim, a cidade, sabe? Seria tipo um clube, assim, entende? Ia ser muito... Com a trilha sonora toda.
Acho que a gente é bem focado no audiovisual em si, não só no áudio. Uhum. Toda a estética que a gente tenta botar nos clipes, tanto quanto com filtros VHS e não sei, bem... Uma amiga nossa que é focada no cinema descreveu a gente como grunge trash, Trash, o alguma grunge coisa. trash do audiovisual. Porque se a gente tivesse que se descrever, eu não saberia, sabe? Eu Descrever também o que não. que a gente toca, qual é o estilo de vocês, tipo, não sei. O estilo da gente é a vibe que tá no momento. que sai. É o que a gente tá gostando no momento. E pra finalizar, eu queria saber o que vocês deixam de dica assim pra gurizada que tá fazendo um som agora e pros nossos ouvintes. Acho que só não parar. Eu acho que o principal, assim, é fazer, sabe? Sim. No No começo início, é mais difícil. Né? o pessoal fica com dúvida, sei lá, eu tenho vontade, mas, deixa pra depois, sabe? E eu acho que o esquema é tu pegar e fazer mesmo. Acredito que quanto mais diferente for o negócio que tu fizer, mais chance de tu acabar gostando e de dar certo também. Porque, pô, tu chuta uma pedra, atualmente acerta 10 músicas, sabe? Então tem que se destacar também de um jeito diferente. Identidade é um dos mais importantes, acredito que na carreira musical. E iniciativa também. Que tem muita gente que deixa de começar um projeto, alguma coisa, por, sei lá, N motivos, né? Medo ou vergonha, não sei. Sim. Acho que é isso, né? Tá bem. É isso, guris. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece pelo convite. Quero morrer por 2 semanas e acordar sem lembrar que as pessoas são más, mas tanto faz. Tô começando a achar que o problema sou eu, mas nada disso aqui é teu. Tu é muito bom em me decepcionar. Já tô quase acostumado com isso tudo dando errado. Melhor nem comentar que tô feliz, ao contrário, tá tudo dando errado. Eu tô feliz, ao contrário, com tudo isso dando errado. Eu só queria dizer que a culpa é minha mesmo, pois se eu jogo eu perco. Melhor nem comentar que tô feliz, ao contrário, tá tudo dando errado. E eu tô feliz, ao contrário, com tudo isso dando errado. Eu só queria dizer que Oi, eu sei que é meio tarde pra ligar. Eu tô indo lá encontrar os guris. E eu tava pensando, a culpa não é tua, não é minha. Esse tipo de coisa só acontece. Não precisa se culpar. O tempo foi bom. Eu sei que eu fiquei meio magoado, meio triste. Talvez eu tenha até apagado teu nome da minha parede. E é por isso que eu não posso voltar lá agora. A tinta ainda não secou. Mas espero que um dia a gente se encontre por aí. Talvez na praça. Num dia de chuva. Sei lá. Tchau. Voltamos aqui comigo então. E aí, o que acharam? Curtiram o som totalmente autoral produzido pelos meninos? E lembrando que interessados em procurar mais sobre a banda, podem visitar sua página no Facebook pelo link www.facebook.com/bananasespaciais ou procurar suas músicas diretamente na barra de pesquisa do YouTube. Pensaram que o bate-papo anterior seria o único do dia? Estão muito enganados, companheiros. Afinal, faz pouco que foi Dia das Mães.
Os filhos destrambelhados foram lá, deram seus presentes, rolou aquele churrasquinho em família, e como homenagem a esta data tão especial, a Rádio Uni não poderia fazer diferente e traz agora um bate-papo com 3 mães unipampeiras. Se liguem! Olá, meu nome é Renata e eu estou aqui com a minha colega Larissa e com 3 convidadas, uma professora e 2 alunas, para um bate-papo sobre a maternidade na universidade. Olá, eu sou a Sara Mota, professora aqui na Unipampa. Estou aqui para conversar com vocês hoje. Olá, eu sou a Vanessa, estudante de Engenharia Química aqui da Unipampa. E também estou aqui para compartilhar um pouco das minhas experiências. Olá, eu sou a Fabiana Amor, sou estudante de Letras, Português e Literatura e estou aqui para compartilhar as minhas experiências com vocês. Então, gurias, para mediar a nossa conversa, aqui a gente trouxe algumas questões, assim, só para desenvolver o assunto. E uma delas é como vocês se sentiram quando descobriram a gravidez e como foi nesse período da universidade. Então, gurias, para que a gente possa mediar a nossa conversa, a gente trouxe algumas questões, como de que forma vocês se sentiram quando descobriram a gravidez no período da universidade? Para mim foi bem complicado descobrir que eu estava grávida dentro da universidade, no caso. Por exemplo, eu estava no meio do meu estágio, do meu segundo estágio do ensino médio, tinha o programa Residência Pedagógica, e então para mim foi bem complicado lidar com a gravidez, porque tem todo o lado emocional, e ainda no início eu não tive o apoio do meu pai, da minha mãe, foi um período bem complicado, e eu tive que lidar com as experiências do estágio do ensino médio e mais o residência, e mais algumas cadeiras que eu estava fazendo à noite. Então foi bem complicado mesmo, assim, foi bem difícil. Para mim já não foi tão difícil, embora tenha sido um momento assim um pouco inesperado, né? Era uma gravidez que eu desejava, só que era uma gravidez que eu não imaginava que se concretizaria tão rápido. Eu imaginei assim, bom, vou demorar pelo menos uns 6 meses para ficar grávida, porque eu já fiquei, né, grávida com 32, eu acho, eu tinha. Então eu imaginei que pela minha idade já e por nunca ter tido nenhuma experiência de maternidade anterior, eu custaria muito para engravidar, ou que poderia ser uma possibilidade de custar muito. E não, né? A partir do momento em que eu resolvi me abrir para essa possibilidade, em 2 meses eu já tinha confirmado a gravidez. Então foi inesperado, mas foi também bem emocionante, assim. Bom, para mim foi bem complicado também, porque basicamente só faltava 1 ano para concluir, né, a graduação. E eu tinha certeza que eu também não tinha nenhum apoio da minha família, então eu tive que esconder a gravidez até mais ou menos o 5º mês, que foi quando só aí que eu comecei a fazer o pré-natal. E é porque eu sabia que eu ia ser expulsa de casa, então eu tive que guardar a gravidez e tentar, enfim, até que guardar a barriga não foi muito difícil, assim. Mas é isso, assim, o baque inicial foi esse. Depois que eu contei, realmente eu tive que sair de casa e as coisas se complicaram cada vez mais. Porém agora eu estou bem contente com o meu filhinho, está tudo tranquilo. E é isso, para o começo. Bom, vocês já comentaram, acho, sobre a questão dos familiares, então, da ajuda que vocês tiveram ou não tiveram. Nós temos aqui um espaço, que é o Espaço Kids. Vocês já frequentaram, vocês conhecem? Sim, atualmente eu uso bastante espaço. É bom saber entrar na faculdade, né, com criança, assim, poder saber que tem um lugarzinho ali especial para ti, né? Que não vá incomodar ninguém, assim, até porque eu, como estudante, sei como é difícil tu ter um lugar para estudar, se concentrar. Porém, eu usando ali o espaço, como eu já estou, né, ali no espaço faz um tempinho, eu vejo que o lugar não está sendo mais adequado, porque é colado ali com a biblioteca, que é um lugar que tem que ser silencioso, né? E colado literalmente, porque não tem nenhuma parede de tijolo que separe os 2 ambientes. Eu tenho basicamente certeza, nunca testei isso, mas eu tenho certeza que o choro dele dá para ouvir, isso é alto e claro dentro da biblioteca.
E ele é um espaço também ótimo para estudar, porque tem tomadas, tem cadeiras, o Wi-Fi ali é maravilhoso. E aí, de repente, eu fico me botando, às vezes, no lugar dos estudantes que estavam ali o tempo todo estudando, que é uma ótima sala para estudar. E, de repente, simplesmente disseram, aqui agora pode entrar criança, sendo que criança é um bichinho que faz barulho, né? Então, assim, aí eu me boto no lugar, às vezes, tipo, eu tenho direito de estudar tanto quanto qualquer estudante, mesmo sendo mãe, tendo meu filho, tendo que trazer ele para a faculdade. Mas eu não queria tirar o direito dos outros de estudar, entendeu? Porque há pouco tempo eu também não tinha filho e imagino que é bem ruim você ter ali sua sala sempre todos os dias, às vezes eu tinha horário marcado para ir tal salinha ali, eu sei que é ótimo para estudar e de repente do nada surge um espaço ali que já não posso mais, já tem um barulho diferente ali, enfim. Aí eu acho que é ótima a ideia, sabe, a pessoa que teve iniciativa de botar um lugar assim, da gente ter o nosso espaço com nossos filhos, porém acho que faltou um pouquinho, às vezes, na afobação de criar algo bom pra gente, de pensar no lugar, né, até da administração, assim, ok, eu autorizo ali colocar um espaço com crianças, mas aí de repente ter pensado, de repente lá no bloco 4, que já tem que já é um lugar com mais barulho, que é o bloco da música, sei lá, de repente pensar algo mais assim, acho que faltou um pouco nessa parte só. Eu acho que eu aproveito as colocações dela também já para falar um pouquinho do Espaço Kids, né? Não usei ainda, né, o Espaço Kids, meu filho ainda não usou, porque ele não costuma vir muito para a universidade, né? Já é uma outra situação, não é como ela que precisa, por exemplo, trazer, né, a criança para as aulas, até porque o bebê dela está no momento de amamentação ainda, né? Então precisa ficar mais próximo da mãe. Mas eu acredito que também a ideia é uma ideia super boa no campus, né? Super interessante, que vem suprir uma demanda que são dessas tanto alunas, mães, como professores, como técnicos, que sejam mães também, que façam parte da comunidade acadêmica e precisem trazer seus filhos. Então acho que a ideia realmente é excelente, concordo também, né? Mas acho que é super interessante a gente ouvir isso, né, daquelas pessoas que estão usando, das mães, dos pais, né, que estão usando também esse espaço e ver essa adequação, né. Então é importante avaliar se esse espaço é adequado, né, no local onde ele está instalado. Acho que o primeiro passo que foi de pensar no Espaço Kids é excelente, principalmente para pensar nessa cultura já dentro da universidade, né. E aí, ouvindo um pouco o que ela falou, eu me recordo do como eu pensei, assim, no momento que eu fui mãe, dessa questão de como a nossa sociedade, ela exclui as crianças de alguns espaços e, por sua vez, exclui as mães e os pais, né? E muito mais a mãe, por toda uma questão que a gente, né, já tem social, da carga que é a maternidade, a responsabilidade pelo filho, que é socialmente imputada em primeiro lugar à mãe, né? Para além das necessidades biológicas, que são óbvias, né? Mas toda aquela questão social que vincula a responsabilidade pela criança muito mais à figura da mãe. Então, muitas vezes, o que acontece, a gente percebe depois que é mãe, como a gente não consegue circular em certos espaços ou acaba gerando essa situação que ela falou, eu até pouco tempo eu não tinha filho e eu me sentiria incomodada. Então, a gente tem também aquela falta, muitas vezes, de empatia. Exatamente, das outras pessoas, de compreender que é uma situação que vai exigir, né, que pode causar algum desconforto para quem está ali, mas muitas vezes é muito mais fácil para outra pessoa, né, que não tem um filho, relevar uma determinada situação, como por exemplo um choro de uma criança. Ela não tem como entender que ela está ali naquele momento e ela não poderia chorar alto no ônibus, né? Ou dentro da universidade ou no banheiro, onde for, né? Então, e como as pessoas também não estão assim habituadas a lidar e enfrentar, eu acho que não é nem enfrentar a palavra, mas é lidar mesmo, com naturalidade, com certas questões que uma criança pequena vai trazer, né? Desde uma questão assim bem básica de uma criança que tem uma necessidade naquele momento e que precisa pedir para a própria questão da amamentação, né? Se a gente vai entrar, então assim tem uma questão que é mais nesse sentido, que a gente percebe no momento que é mãe. Eu acho que é a questão do Espaço Kids e esse conflito que ela trouxe, né, de estar entre a necessidade de trazer o filho, se sentir acolhido, mas ao mesmo tempo com a sensação de que causa um incômodo, né,
vai tocar nesse ponto de como a nossa sociedade ela não é preparada, ou ela exclui muitas vezes as crianças de certos espaços, né? Claro que aí sem tocar em questões de adequação. Obviamente que existem certos espaços que não são adequados para a criança por uma questão de proteção até aos direitos da criança, né? Mas não é nem disso que eu tô falando. Eu tô falando assim de coisas cotidianas mesmo, de circulação em certos espaços sociais. Bom, na verdade eu não conhecia o Espaço Kids, nem sabia que tinha, porque eu nunca usei, porque meu primeiro filho tem 10 anos, então eu entrei na Unipampa, comecei na Unipampa em Letras de Línguas Adicionais e meu filho já tinha 4, 5 anos por aí. Sim. E quem fica com ele é minha mãe, né? Quem tem a responsabilidade de ficar com ele é minha mãe, bem diferente dessa gravidez, que quem vai ter a responsabilidade sou eu. Então, para mim é super importante conhecer e saber que tem um espaço desses e que a universidade meio que abraça, assim, porque nesse momento a gente se sente muito fragilizado. Tá, a gente tem outra pergunta para vocês, então. Vocês já deixaram de cumprir alguns dos prazos acadêmicos em função dessa rotina de mãe? Eu tô no meu TCC agora. Tá bem difícil, porque logo que começou o semestre ele tava com 1 mês. E aí eles exigem muito, até porque a rotina de horários... Agora tá começando uma rotina assim, tá um pouco melhor, mas até pegar, né, uma rotina em que, olha, agora é hora de dormir, agora é hora de comer. E a criança não entende isso. Aos poucos ela vai se acostumando metabolicamente, né? Mas até chegar aí, enfim, bem complicado. Me atrasei bastante e agora que eu ainda estou em licença, mês que vem agora eu volto e aí eu também não sei como é que vai ser, porque eu já trago ele bastante para a faculdade e agora sim, e agora quando eu terminar a licença eu vou ter que trazer ele basicamente todos os dias. E ainda teve outra coisa também em relação à universidade, que é o acesso aos laboratórios, né? Porque eu acho que teria que ter, de repente, não sei quem é responsável por isso, mas de encaminhar e-mail para gente, para saber, por exemplo, porque parece que pela legislação não é recomendado que lactante possa frequentar laboratórios de química. Porém, já me foi repassado por professor que é estritamente proibido, daí teria que ver, porque realmente eu acho que essa é outra necessidade que a gente precisa, entendeu? De o que eu posso fazer, porque agora o TCC1 é mais teórico, mas TCC2 vem a prática também, eu vou precisar. E em laboratório eu estou em projeto também, em laboratório, não sei, às vezes a professora já me disse que eu não tenho tanto horário para cumprir lá, eu posso fazer mais as coisas por e-mail e tudo mais, para não ficar frequentando, mas tem coisas que eu não vou poder escapar, eu vou ter que ir para o laboratório, tem oficinas que eu preciso ministrar lá, enfim. E várias outras coisas, entre isso, coisas que, como eu já mencionei, estou atrasando várias coisas, porque tem horário, por exemplo, eu divido o meu horário com o meu, no caso agora meu namorado, meu pai do meu filho, né? Porém, às vezes a gente divide assim, agora é contigo, agora é comigo, mas às vezes a hora que é comigo é a hora que ele tá mais chora, ou às vezes a hora que tá com ele é a hora que eu choro. E aí a gente fica fica se atrasando as coisas, eu acho que é isso. Bom, quanto às questões do prazo acadêmico, eu sempre procurei fazer as atividades no dia, não faltar as provas, não faltar as aulas. E eu acho que até agora tá dando tudo certo, assim. Mas também eu tenho a minha mãe, que me ajuda, com o meu primeiro filho. E agora eu pretendo ir até o final, até ganhar, né? Porque ainda não ganhei. Até o final da gravidez, fazendo as minhas atividades, fazendo o programa Residência Pedagógica, que tem sido bem difícil também, porque são 2 dias por semana, mas são 2 dias por semana que são bem cansativos. Então eu tive que optar por fazer uma cadeira, porque eu já tinha algumas atrasadas, não? Mas eu pretendo tirar licença maternidade, porque para ter mais contato com ele, para poder amamentar, para poder ficar perto dele. E acho que é isso. Eu, claro, passei pela situação, mas só que, né, não na mesma situação que as meninas, assim, né, eu era professora que tinha compromisso com os alunos, então, em relação a prazos com os alunos, sim, eu já atrasei prazos, vou entregar
o trabalho tal dia, depois não deu, não vou entregar, enquanto estava grávida, né? Porque eu fui trabalhando também até o último mês possível, né? O meu filho nasceu em 23 de dezembro, de cesárea, então eu consegui concluir aquele semestre, o semestre que eu estava grávida. Mas, claro, com algumas questões assim também, com alguns remanejos, né? E o cansaço físico era muito grande, né? Então eu ficava muito cansada, assim, pra fazer as atividades, tanto pra dirigir, eu dirigia até quase próximo também ao término do semestre, então eu só fui parar de dirigir quando eu já tava com, acho que 7, 8 meses, né? Por aí, não lembro bem. Mas eu fui, assim, dirigindo o meu próprio carro até bem próximo, até realmente não poder mais, né? E o limite que se diz, né? O critério, geralmente, que o médico recomenda é que a gente não encoste a barriga no volante, né? No momento que a barriga estiver encostando no volante é porque não dá mais, né? E também o volume da barriga acaba afetando o controle dos pedais, né? E eu já tenho uma certa dificuldade pela minha estatura. Então, com a barriga, ficava um pouco mais complicado. Quando chegou nesse ponto, assim, não dá, vai apertar, aí eu parei, né? E comecei a combinar sempre de vir de carona com meu esposo e tal, pra gente conseguir. Mas também a gente acaba tendo que modificar algumas questões da rotina, e essa questão dos prazos foi uma delas, porque eu não podia, por exemplo, deixar de dormir, né? E a gravidez também me deu muito sono, eu precisava de mais horas de descanso. E também não podia tomar estimulantes como café, por exemplo, que eu tomo muitas vezes por dia. Então, isso pra mim foi uma das coisas mais difíceis, assim, de ter que deixar de tomar café para poder fazer as atividades. Café, chimarrão, chocolate, né? Várias substâncias que estimulam. Então, eu tinha que fazer as mesmas coisas, mas sem auxílio do café. Então, pra mim foi bem complicado. Mas eu consegui concluir aquele semestre, né? Apesar dessas dificuldades, mas sim, deixei de cumprir prazos, tanto de escrita de trabalhos, de artigos com uma colega, assim, morri de vergonha. Não é só o físico, é o emocional também, né? Porque a gente fica muito ansiosa, ai, como é que eu vou fazer isso? Será que vai ficar bom? Porque tu não é mais uma pessoa só, são duas pessoas. Né? Então tudo complica. Eu costumo dizer que a minha gravidez, a minha primeira foi super tranquila. Essa não. Tipo, essa eu pego o ônibus, eu faço residência pedagógica, eu faço várias coisas que na outra eu não fiz. Então, tipo, na outra mais tranquila. Foi super mais tranquila. E essa aqui não, essa aqui eu sinto contrações desde o 3º, 4º mês. Passei por várias coisas assim. Que é bem diferente, né? Muito de uma pessoa para outra. Em função da amamentação, como funciona essa questão de horários de vocês? Tu mencionou mais cedo, então. Bom, até que tá sendo tranquilo, assim, por enquanto, porque eu amamento até, eu já tive algumas aulas que eu já participei, aulas de revisão até pra prova que eu preferi vir pra, né, enfim, estudos, e eu amamentei na aula, assim, tranquilo, normalmente o professor até olha, fica brincando com o bebê, os professores são até bem tranquilos, assim. Até agradeço aí, já aproveitando, tá tudo tranquilo em relação aos meus professores desse semestre. E eu aumento na aula, ou às vezes se ele já tá começando a chorar, assim, às vezes eu saio, às vezes não. O meu namorado, a gente tem uma aula junto, e ele prefere, tipo, ele começa a dar uma choradinha assim, às vezes nem tá chorando, ele já quer sair da aula e tudo mais. Eu já não me incomodo tanto, assim, até porque eu vejo que os professores entendem. Claro, só se ele tá, às vezes, demais, como eles, às vezes eu acabo me comovendo pelos meus colegas e tem que sair da aula, assim, né? Mas a amamentação tá tranquila, tem os horários, eu falo assim, vou ali me amamentar, já vou, tá tranquilo em relação aos professores. Até o meu projeto de laboratório, eu só aviso, saio, volto, ninguém nem me questiona sobre isso, tá tranquilo. Pra mim foi um pouco complicado mais a questão da rotina mesmo, né? Da alteração do sono em função da amamentação, né? Porque, por exemplo, meu filho mamava muitas vezes durante a noite, principalmente no início, né? Nos primeiros meses. Até porque a gente não pode deixar, né? Os filhos de não amamentar, né? Tem um limite, acho que é de 2 horas, quando eles são pequenininhos, né? Até 2 horas, de 2 em 2 horas. Ela de 3 em 3, né? Não me recordo bem. Mas então, isso assim, então a gente tem, por exemplo, que passar toda uma madrugada acordado, né, amamentando periodicamente cada vez que a criança chora. Isso causa também uma certa alteração bem importante na rotina e no cansaço, né? Então eu sentia um pouco de cansaço físico. Mas em relação a, por exemplo, amamentar em outros lugares, amamentar em espaços públicos, isso eu sempre
estava bem ciente da minha condição de mãe, do meu direito de amamentar o meu filho também, então eu não me preocupava muito se as pessoas iam gostar ou não iam gostar, né? Se ele precisava ser amamentado naquele momento, ele expressava isso, eu amamentava onde tivesse que amamentar. Sim. Mas ainda é um pouco complicado isso também, os próprios olhares, às vezes as pessoas recriminam o ato da amamentação em público, não compreendem que é uma necessidade da criança. E tem toda uma questão da legislação também a esse respeito, que nem sempre é bem conhecida, né? Então, é complicado, né? Porque em alguns lugares ainda a mãe pode ser constrangida por estar amamentando o filho num lugar público. Isso acontece, né? Felizmente eu passei pouco por esse tipo de situação. Mas, para mim, assim, o mais complicado, talvez na amamentação, tenha sido a alteração na rotina mesmo de sono, essa questão da madrugada. Porque meu filho, assim, conseguiu, né, rapidamente mamar, porque às vezes pode ter problema, pode demorar mais para o filho conseguir pegar, né, a pega correta, porque ele pode simplesmente ficar ali e não conseguir sugar o alimento, né? Então aí tem todo um trabalho para que a criança consiga de fato sugar, né, que é o que a gente chama de a pega correta. Enquanto ele não faz a pega correta, ele pode ter só mordiscando ali sem se alimentar. E a gente custa se dar conta, né? Então às vezes tu acha que a criança está mamando e ela não tá. E aí o teu corpo começa a dar sinais. É a questão da cólica para a criança, né? Então, se a mãe pega o seio errado, a criança pega... Ingere ar e aí acaba dando cólica. Mais cólica. Então tem toda essa questão que é delicada. Comigo, meu filho foi bem legal. Nesse sentido, em seguida, ele já conseguiu acertar a pega, né? Desde o começo, então eu não demorei muito. Né? Mas outros casos mais só aproveitando essa parte da madrugada, assim, de horário para amamentação. No início, realmente, ele tem esses horários certinhos, assim. Só que ele dormia muito, ele sempre foi de dormir muito, ele tem que estar lá acordando pra mamar e tudo mais. Aí o que aconteceu foi que ele já tinha, acho que 1 mês e meio, quase 2, ele estava vomitando, a gente foi pra UPA e a médica falou que eu estava dando leite demais, ele engordou tipo 4 vezes a média do que deveria ter engordado. Aí então eu tive que diminuir, aí as madrugadas eu consegui, aí depois eu acho que já foi, completou os 2 meses, aí começou poder mais passar mais um pouquinho, eu comecei a dormir melhor, assim. Mas como no início, que era mais difícil para amamentar de madrugada, eu ainda não tinha aula, estava em férias, aí foi mais tranquilo. Depois que eu voltei, agora que eu tô começando a voltar, que eu tô começando a ter obrigações de horário pela manhã, já não tem mais tanto problema quanto a isso, assim, mas no início realmente é muito difícil. Essa questão de pegar e tudo mais, eu tive que pedir auxílio na Santa Casa, no banco de leite, para elas me ensinarem posição e tudo mais, foi bem complicado. E às vezes a gente sai do hospital sem nenhuma informação, assim, né? A gente sai sem nada, assim, como é que eu vou me virar com uma criança? Se tu não tem a tua mãe, se tu não tem ninguém, tu fica sozinha. Porque geralmente a gente conta com uma mulher que já tenha filho, assim, que já sabe como é. Mas se tu é sozinha, só tu, então como é que eu vou me virar? Como é que eu vou... Sim, perguntar pra quem. Como é que eu... Então, geralmente, tu recorre a essas pessoas, mas eu acho que a gente já deveria sair do hospital sabendo, tendo informações, assim, pra... Mais informações. Uma enfermeira assim me ajudou um pouquinho ali na hora que ele, agora nasceu, toma aqui pra amamentar. Eu, como é que eu sei que ele tá amamentando? Tu sente o leite descendo, eu não sentia nada. Tava totalmente anestesiada, sei lá. E aí, mas se ele não tivesse amamentado, ele tava chorando. Eu, como assim, Eu sei que, não sei se isso é muito certo, né? Foi só, umas informações, assim, aleatórias que me foi dado. E eu ainda tava... Primeira vez que me deram ele, eu tava deitada, e me deram deitada mesmo pra eu amamentar ele. Eu fiquei, ele é assim, tá? E é tipo assim, é tu e o teu filho e deu, e aqui, sabe? Aí... E às vezes tu não tem nem aquela parte humanizada que toda mulher deveria ter, sabe? E tu não tem. Essa questão é bem importante, né? Hoje se fala muito em parto humanizado, da humanização do parto, e não considerando só o momento do parto, mas principalmente o momento posterior, imediatamente posterior ao parto, que é muito importante, porque emocionalmente a gente fica muito, né? Acho que nem é fragilizado, como ela tinha falado, mas assim,
alterado, né, emocionalmente. E ainda com aquela preocupação de dar conta de um serzinho que acabou de nascer e que depende de ti para sobreviver. Então essa sensação, assim, realmente é bem assustadora quando a gente sente por primeira vez, né? Olhar aquela criança e pensar, ele depende de mim para sobreviver, tenho que saber alimentá-lo e tudo mais, né? Assusta um pouco no início, né? E essas orientações são fundamentais. É como, tipo, se a mãe ficasse invisível e só existisse o filho. Isso é bem delicado. Verdade. E forte, a gente sente muito isso. Então, gurias, para finalizar, vocês têm alguma mensagem para passar às mães que passaram ou que estão passando pela mesma situação e que estão nos ouvindo no momento? Eu acho que a principal mensagem, né, é que elas confiem nelas mesmas, né? Que elas, claro, que sejam, sempre estejam abertas para conselhos ou todas aquelas pessoas que realmente queiram ajudar, mas também saibam impor limites para aquelas que queiram ajudar além do necessário, né, que é bem importante, mas acima de tudo que elas estejam cientes dos direitos que elas têm como mulheres e como mães, né, daquilo que elas têm direito de ter nessa situação e... enfim, acho que é isso. Até então, não sei as meninas aqui. É bom que eu até falar para as futuras mães, assim, de repente descobriram agora que estão grávidas e... Bom, pela minha experiência, se essa pessoa tem, né, problemas na família e sabe que não vai ter aceitação, eu só digo assim que às vezes a gente tem que pensar no maior, sabe? Tá, agora é o meu filho que importa e minha família não vai aceitar, tudo bem, eu vou ter que conviver com isso, sabe, segue em frente, vai ter que, de repente, se mudar, como eu tive que fazer e tudo mais, vai ser duro, vai ser difícil. Só para concluir, é que eu comecei a chorar, assim, lembrando das coisas que eu passei, mas que depois que você começa a sentir a criança dentro de você, né, o seu filho, você começa a sentir um amor enorme. Depois que ele nasce também, principalmente, você consegue pegar, sentir o cheirinho e tudo mais. Eu tenho certeza que, apesar de tudo que se passa no início, vale a pena, tá? E que, então, incentivo, assim, que se você tá nessa situação, vai acontecer, claro, não vou dizer que pra você não se desesperar, porque vai acabar se desesperando um pouco, mas que pensa que logo vai passar e que vai dar tudo certo e que você vai conseguir amar muito seu filho. E é isso. Você vai ter todo o apoio do seu filho também quando vê a carinha dele, o sorriso, é muito bom. Então, eu quero falar para essas mulheres, para essas meninas não desistirem. E aí, que a Vanessa falou, eu lembro de tudo que eu passei, assim, que foi muito pior que na minha primeira gravidez. E tudo que me falaram de ruim eu peguei. E tipo, agora eu vou fazer o contrário, eu vou mostrar que eu vou conseguir. Então, meninas, nós agradecemos a presença de vocês. Queremos desejar um feliz Dia das Mães. Obrigada. Curtiram o bate-papo? Tento a dizer que me emocionei bastante aqui. Mas, bem como diria o Cazuza, o tempo não para e a nossa Rádio Uni também não. Então vamos aqui rapidamente para a entrevista com a coordenadora do projeto Meninas do Pampa e em seguida trocamos uma ideia semelhante também e muito legal com as bolsistas desse projeto, onde elas falam um pouquinho sobre representatividade e produção acadêmica. Olá, Márcia. Eu sou o Gilmar, sou do PET Letras e sou voluntário da Rádio Uni, daqui do campus Bagé. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre o seu projeto Gurias do Pampa nas Exatas. A primeira pergunta é: como surgiu o projeto Gurias do Pampa nas Exatas? Bom, boa tarde, Gilmar. O projeto ele veio, houve um edital do CNPq no ano passado que tratava exatamente sobre esse tema. Então, inserção de meninas, mulheres, na área de exatas. A gente tem uma grande quantidade de ingressantes, mas muitas vezes as meninas desistem na metade do curso ou até mesmo no início do curso frente às dificuldades. Então, esse edital ele tem duas ações. Uma das ações
é inserir meninas das escolas dentro das áreas de exatas, né, da matemática e das engenharias. E a outra ação é manter as meninas que estão na universidade nos cursos de exatas. Então ele envolve pessoas das mulheres, meninas, né, professoras da universidade, professoras das escolas, meninas das escolas e meninas da universidade. Tá. E qual o objetivo do projeto? O objetivo é esse, né? Então, discutir ciências e as áreas de exatas, matemática, física e química com meninas das escolas, dentro da universidade, trabalhando com ciência e tecnologia. E quais são as ações que estão sendo desenvolvidas no projeto atualmente? Bom, como é que ele vai se desenvolver esse projeto? A ideia é produzir biodiesel. Para a produção de biodiesel, a gente precisa uma oleaginosa, precisa extrair o óleo, precisa produzir, precisa verificar se realmente é biodiesel. Então, as meninas das escolas, são 5 escolas envolvidas no projeto, 4 escolas de Bagé, uma escola de Candiota. Em cada escola são 3 alunas bolsistas, que a gente chama de C Júnior. E então as meninas vêm para a universidade, as primeiras ações é definir a oleaginosa que existem mais na região, né? Então a ideia é produzir biodiesel com matéria-prima regional. Elas vão fazer um estudo, uma pesquisa a respeito desse assunto, estão fazendo, é a primeira ação do projeto. Depois elas vão voltar para a universidade para nos apresentar os seus estudos e as suas pesquisas. A segunda etapa vai ser a produção do óleo, né, nos laboratórios da universidade. Elas vão reproduzir essas atividades dentro dos laboratórios das escolas. Elas têm que criar um núcleo de ciências e de produção de ciência dentro da escola. A gente está instigando que isso seja nos laboratórios, de forma a reativar os laboratórios das escolas. E depois que elas fazem na escola, elas também vêm contar um pouco para nós como foi. E por último, então vem a efetiva produção do biodiesel. Em paralelo, tem ações ligadas à matemática, que são oficinas de como mexer na calculadora, como trabalhar com Excel, como trabalhar com softwares que vêm com simulações, e com oficinas ligadas à programação, mas ligadas à engenharia de computação, que é exatamente aprender, né, então de uma forma mais simples como programar. Sim. Intuitiva até. Todas essas ações acontecem na universidade e nas escolas. As meninas aprendem com as professoras da universidade e reproduzem com as colegas das escolas. E qual é o público-alvo atingido? A ideia é atingir as meninas nas escolas, mas o projeto em si, né, fala sobre a inserção das meninas. Estão 3 bolsistas em cada escola, vezes 5 escolas, 15 bolsistas. Mas elas têm que contar também para as outras colegas da escola. Aí a gente não sabe muito bem quantas, né, serão atingidas e quantos serão atingidos, porque as palestras vão ser abertas para os meninos também. Eu esqueci de falar que junto do projeto também vem a questão da permanência das meninas aqui na universidade, né? Então nós temos 3 bolsistas que são de iniciação científica e para promover essa discussão e as dificuldades, né, de mulheres nas áreas de exatas, a gente vai convidar egressas da Unipampa para vir falar sobre esse tema, né? Como foi a sua vida acadêmica e como está sendo a sua vida profissional nessas áreas mais ligadas, né, às exatas, e que a gente identifica de certas dificuldades e o machismo muito grande presente ainda, né? Sim. Então, para ter um relato assim de sucesso, né, para que as meninas possam permanecer, essas palestras vão ser abertas a toda a comunidade. Estamos esperando vir o recurso para conseguir fazer as palestras. Sim. E como o projeto é recebido pelos professores e pelo grupo masculino, tanto na universidade quanto nas escolas que vocês vão? A gente está tendo uma boa aceitação. Na universidade, todo mundo está achando o projeto muito, muito interessante, muito, muito bom, assim, que está movimentando mesmo, assim, todo mundo parece estar sabendo das meninas. Nas escolas, não houve nenhum...
ainda não houve ação efetiva dentro da escola. A ação que aconteceu na escola foi só da seleção das meninas. E aí veio o questionamento, tá, mas por que só as meninas podem participar? Alguns, nada muito forte assim, mas alguns nos questionaram e aí a justificativa é porque o edital é para menina. Mas também para reforçar, né, que as meninas também podem fazer as áreas de exatas e devem fazer as áreas e podem estar em todas as áreas. Sim. E como é feita a logística do projeto? As meninas das escolas vêm para cá, para a universidade, com as suas professoras. Então, cada escola tem uma professora tutora, seria professora bolsista, professora tutora, que vem com as suas 3 alunas selecionadas para cá. E aí passam a tarde aqui, a gente conversa, faz as oficinas, faz as atividades, e aí elas voltam para a escola e aí vão fazer as atividades na escola, também daí com as suas professoras e com o auxílio da coordenação e do projeto todo. Quanto às palestras, a ideia das palestras é que elas sejam aqui na universidade até para a gente divulgar o nome da nossa universidade, né? E para que os alunos das escolas venham para cá. Sim. Então, a logística provavelmente tem que vir, né? E os laboratórios da universidade, os professores, os técnicos, todos são muito disponíveis assim na questão dos empréstimos. Então, acho que em relação a essa parte de logística e ação do projeto é bem tranquilo. Ok. E quais são os resultados obtidos até o momento? Quais são as ações futuras? A gente recebeu o resultado que havia ganho o recurso do edital no final do ano passado e fez a seleção das professoras das escolas agora em março, né? Então, recém agora ele começou a ser efetivado. Resultados a gente ainda não tem como, né, quantificar ou qualificar esse resultado. O que a gente tem são alguns depoimentos da nossa primeira reunião de o quanto é importante a gente ter essa colaboração com as escolas. O depoimento das meninas das escolas que foram selecionadas para vir para cá foi muito emocionante, assim, né? Então, parece que a ação é bem promissora em função disso, assim, desse envolvimento das meninas das escolas com ações junto à universidade, que acho que é muito produtivo, assim, né? Tu divulgar o que se faz de ciência e tecnologia na universidade dentro, né, do ambiente escolar e também, né, promover que as escolas, ou que as meninas das escolas venham para cá. Numa primeira versão assim, inicial, parece que está sendo bem interessante. Sim. Então era isso, nós da Rádio Uni do PET Letras agradecemos a disponibilidade e parabéns pelo projeto. Eu que agradeço o convite e espero que a gente possa conversar, né, durante esse desenvolvimento do projeto, então com os resultados e com as ações. Ok, Sim. Então nos vemos então. Obrigado. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou da Rádio Uni e hoje eu estou aqui com a Andressa e a Vitória, que participaram da primeira etapa do projeto Gurias no Pampa nas Exatas. Oi meninas. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. A primeira pergunta que nós temos para vocês é como vocês ficaram sabendo do projeto e como foi participar dele na primeira etapa? Bem, o projeto ele surgiu durante uma conversa numa aula de instrumentação, que nós duas éramos alunas da professora Márcia, que é a orientadora do projeto, né? E a gente comentou sobre que não tinha um coletivo forte aqui na universidade e que fazia falta um projeto por representatividade e tudo mais. E aí acabou surgindo a ideia, ela queria fazer, a gente queria também. A professora escreveu o projeto, a gente foi encarregado de escrever o projeto, porém a gente procrastinou nas férias. Mas a gente não conseguiu escrever, mas ela escreveu e ela nos chamou e aí começou o projeto. A gente foi nas escolas, fazer palestras, trabalhamos com as meninas, trazendo ela pra cá. Foi tipo algo muito bom. Tanto para nós termos convívio com as meninas e para elas virem aqui entender o que é realmente exatas e que sim, as mulheres podem fazer exatas. Então surgiu dessa necessidade daqui da Unipampa. Não sei porque eu tô falando isso, porque... Não exatamente pela necessidade da Unipampa, mas por uma necessidade total, porque nós percebemos que não havia muitas professoras no departamento de física e ao longo do nosso período escolar normal também. Eu tive uma professora de física, tu teve? Eu tive uma professora de física, todo o ensino médio.
Mas até dentro do nosso curso nós temos uma presença, agora temos uma presença equilibrada, tipo, de homens e mulheres sendo egressos. Mas antes era pouquíssimas mulheres dentro do contexto em si. E dá pra analisar também isso na engenharia. Na engenharia você menos meninas e mais meninos dentro da engenharia. Entendeu? Então, tipo, a gente ficou pensando, nossa, por que não tem meninas vindo pra dentro das exatas? E se tu for analisar o processo, tipo, níveis de graduação maior, mestrado, doutorado, não tem mulheres. Então, tipo, é um índice muito pequeno. É menor que 33%. Eu contei na CAPES lá. É dado verificado. É que a gente fez um trabalho antes do projeto sobre as mulheres dentro do curso de física, e a gente acabou estudando sobre os parâmetros, se estava acontecendo só aqui dentro do Unipampa ou em outros lugares também. Isso é legal. E agora que essa etapa já se fechou, o que vocês levam de experiência do projeto? Bem, além da prática de sala de aula, que o projeto ofereceu pra gente teve que trabalhar com pré-adolescentes, principalmente, então, dentro de um ambiente informal que não era uma sala de aula propriamente dita. A gente leva como experiência, assim, a acreditar que impactamos de alguma maneira aquelas meninas, fizemos com que elas acreditassem que podem, sim, cursar um curso de exatas, porque tem o estigma de que é um curso muito masculino, né? Como se mulheres não fossem boas com matemática. E aí, por causa disso, tu acaba tendo uma barreira social para a entrada no curso. Não só as meninas também, como os meninos. Tipo, durante as palestras que a gente fez, a gente viu que os meninos estão bem conscientes dessa causa, de saber por que não tem mulheres dentro da física, não só da física, mas da área de exatas. Claro que teve alguns que foram aqueles machistas, né? A gente escutava umas piadinhas soltas de por que a mulher sabe contar só até 6, né? É por causa do fogão, gente. Por causa do fogão, porque a mulher sabe contar até 6 por causa da boca do fogão. São coisas do dia a dia que a gente escuta. Mas tu acaba vendo que, nossa, é muito bom tu levar uma coisa para uma pessoa e tu receber de volta aquilo em forma de conhecimento. Por exemplo, dentro da casa da menina, elas têm uma certa defasagem escolar, mas era muito interessante porque elas estavam sempre querendo saber as coisas. Elas estavam muito empolgadas quando a gente começou a apresentar circuitos elétricos para elas. Tipo, meu Deus, o que é isso? Como funciona? Vamos montar um motor? Dá pra gente fazer uma lanterna? Dá pra fazer várias coisas? Então elas estavam sempre querendo saber mais e fazer. Isso é muito bom. Tipo, nossa, estou conseguindo levar o que eu tinha de objetivo, realmente. Isso é uma coisa muito legal. Outra coisa interessante que o projeto trouxe para nós é que, para a montagem das palestras que apresentávamos no ensino médio, a gente teve que fazer uma pesquisa histórica de mulheres nas áreas de exatas. E se encontra muita coisa interessante. Tem muita mulher que fez muita coisa importante e que isso acaba não sendo mencionado na escola e tudo mais. Em geral, se refere ao cientista homem e se deixa de lado as contribuições das mulheres ao longo da história. Sim, essa bagagem sobre a história real das mulheres cresceu bastante. A gente já tinha um pouco, mas aí, tipo, cresceu muito. Tanto que a gente foi num evento, que é um evento nacional, que teve de ensino de física, e a gente até encontrou um livro que fala literalmente sobre as mulheres na física. E eu li, eu não sei, lembra, você não acabou lendo, né? Todo. Ótimo, diz isso na entrevista. Eu acabei de ler. Mas ele é muito interessante porque eu acabei sabendo muitas brasileiras físicas que fizeram grandes feitos e que eu não fazia a mínima ideia. Então, a gente acabou até levando na nossa última palestra que a gente fez esse ano para o colégio ali de Candiota sobre essas mulheres físicas daqui do Brasil. De tu ter modelos, tipo uma pessoa modelo, uma mulher modelo, porque eu tive pouquíssimos modelos dentro do ensino médio, dentro de toda a carreira. Foi só, meu Deus, eu quero ser uma cientista, tacar fogo no laboratório. Sim, e essa última pergunta tem a ver com isso, que qual é a importância do projeto, da continuidade do projeto, né? Que agora ele vai se continuar. Bem, a importância é continuar lutando por uma maior participação de mulheres na área, né? Que, bem, a gente trabalhou durante um ano, embora o impacto não possa ser realmente verificado, imagina-se que por ser tão pouco tempo o impacto não foi tão grande. Então, quanto mais tempo o projeto durar, mais meninas ele atingir, maior a chance dele causar um impacto real. É realmente isso. E agora nessa outra fase do projeto, que as meninas realmente vêm pra cá, elas aprendem e elas levam para a escola, isso é fantástico, principalmente para tu empoderar elas.
De estar ali, de que eu posso, eu consigo e eu vou fazer. Não é só o meu coleguinha que disse que eu não sou boa em matemática, só porque eu não sei somar, sei lá. Tudo bem, né? Isso é muito bonito. Bom, é isso, meninas. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto. E é isso. Que bate-papo incrível, não é mesmo? É muito legal saber que na academia as mulheres cada vez mais ganham visibilidade e espaço a partir dessa luta árdua que elas traçam, né? Imaginem o quão difícil deve ser ter tudo contra uma série de apagamentos e ainda assim ter forças para seguir produzindo e construindo. As mulheres são dignas de aplauso mesmo. Na próxima atração do nosso programa, vamos agora poetizar a sua tarde ou o momento em que você estiver nos escutando. Bora então para o espaço da Confraria Poética com a professora Vera Medeiros e nossa grade, querido ouvinte. Bom, o projeto Confraria Poética, ele tem o objetivo de proporcionar momentos de atividades estéticas, artísticas, culturais, relacionados à área de letras, né, literatura, literaturas de língua portuguesa, mas também das outras línguas, né? E ele se desenvolve através de atividades muito simples, que são rodas de leitura, em que as pessoas se reúnem para ler textos literários, né? Com ênfase na leitura em voz alta, porque a gente entende que através dessa forma de dizer o texto, escutando a própria voz ou escutando a voz do outro, se assimila o sentido do texto, ao mesmo tempo a gente sente uma parceria, uma comunhão, uma comunidade, né, entre os leitores ouvintes. Tá? E esse projeto, ele pretende se desenvolver dentro do próprio campus, né? Então voltado para a comunidade interna como uma atividade cultural e em atividades externas. Nós já temos algumas atividades agendadas com escolas aqui do entorno do campus, outras mais localizadas no centro e uma parceria também com o Centro Histórico de Santa Teresa. Tá? Então, para que a gente possa fazer esses encontros acontecerem, é importante que os alunos, os servidores do campus que gostem de ler textos literários de todos os gêneros, né? E gostem também de dizer esses textos, se engajem ao projeto. As atividades aqui no campus, elas são realizadas, as rodas, né, nas terças e nas quintas, então a gente já tem os grupos se organizando para isso, e fora do campus, em datas a serem acertadas com esses grupos que irão nos receber. E é aberto a todos, né? A escolha dos textos é algo que a gente vai fazer coletivamente também, com uma ênfase na literatura contemporânea, literatura brasileira contemporânea, tanto aqueles autores que produzem em outros estados, né, do Brasil, como os escritores locais que estão produzindo perto de nós e colocando então a sua arte literária para ser conhecida, apreciada e para que a gente possa vivenciar um pouco a experiência estética, que é alguma coisa que é inerente à nossa condição humana e que muitas vezes acaba ficando num segundo, terceiro, quarto plano, porque as demandas da vida útil, da vida prática, elas nos fazem pensar que talvez nos deleitarmos com uma leitura, ouvindo uma canção, admirando um quadro, não seja algo tão importante assim, mas a gente acredita que é fundamental e por isso então o projeto existe para oferecer momentos de experiência estética, através da arte da palavra. É isso. Bom, então fica o convite, né, para todos aqueles que têm interesse em conhecer a nossa atividade, façam contato comigo, professora Vera Medeiros, na sala 4114, ou através do e-mail veramedeiros@unipampa.edu.br, para a gente
para que vocês possam então saber exatamente em que sala que a gente vai estar se reunindo, tá? Agora no mês de maio vão começar as atividades aqui no campus e também fora. Então tem atividade acontecendo, né? E essas atividades fora do campus também são uma oportunidade de nós conhecermos a cidade, conhecermos as outras pessoas e coisas que acontecem aqui. Então, também nesse sentido é um momento assim para os alunos, para quem não é aqui da cidade de Bagé, conhecer Bagé, né, enquanto está fazendo essas leituras, certo? Então, fica o convite, todos podem ser, né, serão muito bem-vindos, não precisam participar sempre do projeto, eventualmente podem vir nas rodas, fazer a leitura naquele dia, e então, aí aguardem, a gente tem uma página no Facebook, né, Confraria Poética, e ali vai estar sendo noticiado também a agenda agora para este ano, tá? Crônica As Grandes Punições, publicada no Jornal do Brasil em 4 de novembro de 1967. Foi no primeiro dia de aula do Jardim da Infância do Grupo Escolar João Barbalho, na Rua Formosa, em Recife, que encontrei Leopoldo. E no dia seguinte já éramos os dois impossíveis da turma. Passamos o ano ouvindo nossos dois nomes gritados pela professora. Mas, não sei porquê, ela gostava de nós, apesar do trabalho que lhe dávamos. Separou nossos bancos inutilmente, pois Leopoldo e eu falávamos lá o que falávamos em voz alta, o que piorava a disciplina da classe. Depois passamos para o primeiro ano primário, e para a nova professora também éramos os dois alunos impossíveis. Tirávamos boas notas, menos em comportamento. Até que um dia apareceu na classe a imponente diretora, que falou baixo com a professora. Vou contar logo o que realmente era, antes de narrar o que realmente senti. Tratava-se apenas de fazer o levantamento do nível mental das crianças do Estado, por meio de testes. Mas quando as crianças eram, na opinião da professora, mais vivas, faziam o teste em ano superior, porque no próprio ano seria fácil demais. Tratava-se apenas disso. Mas depois que a diretora saiu, a professora disse: Leopoldo e Clarice vão fazer uma espécie de exame no 4º ano. E levei uma das dores de minha vida. Ela não me explicou mais nada, mas os nossos dois nomes, de novo citados juntos, revelaram-me que chegara a hora da punição divina. Eu, apesar de alegre, era muito chorona e comecei a soluçar baixinho. Leopoldo imediatamente passou a me consolar, a explicar que não era nada. Inútil. Eu era a culpada nata, aquela que nascera com o pecado mortal. E de repente, eis-nos os dois na sala do 4º ano primário, com crianças grandalhonas, professora desconhecida e sala desconhecida. Meu pavor cresceu. As lágrimas me escorriam pelo rosto, pelo peito. Sentaram-nos, Leopoldo e eu, um ao lado do outro. Foram distribuídas folhas de papel impresso, ao mesmo tempo que a severa professora dizia essa coisa incompreensível. Até eu dizer, agora, não olhem para o papel. Só comecem a ler quando eu disser. E no instante em que eu disser, chega, vocês param no ponto em que estiverem. Recebemos as folhas. Leopoldo, tranquilo. Eu, em pânico maior ainda. Além do mais, eu nem sabia o que era exame, ainda não tinha feito nenhum. E quando ela disse de repente, agora, meus soluços abafados aumentaram. Leopoldo, além de meu pai, foi o meu primeiro protetor masculino e tão bem o fez que me deixou para o resto da vida aceitando e querendo a proteção masculina. Leopoldo mandou eu me acalmar, ler as perguntas e responder o que soubesse. Inútil. A essa hora, meu papel já estava todo ensopado de lágrimas e, quando eu tentava ler, as lágrimas me impediam de enxergar. Não escrevi uma só palavra. Chorava e sofria, como só vinha sofrer mais tarde e por outros motivos. Leopoldo, além de escrever,
ocupava-se de mim. Quando a professora gritou, chega, minhas lágrimas ainda não chegavam. Ela me chamou, eu não expliquei nada. Ela me explicou sem severidade que as crianças mais vivas de uma turma, etc. Só fui entender dias depois, quando sarei. Nunca soube o resultado do teste. Acho que nem era para sabermos. No 3º ano primário, mudei de escola. E no exame de admissão para o ginásio pernambucano, logo de entrada, reencontrei Leopoldo. E foi como se não nos tivéssemos separado. Ele continuou a me proteger. Lembro-me de que uma vez usei uma palavra qualquer de gíria, cuja origem maliciosa eu ignorava. E Leopoldo, não diga mais essa palavra. Por quê? Mais tarde você vai entender, disse-me ele. No 3º ano de ginásio, minha família mudou-se para o Rio. Só vi Leopoldo mais uma vez na vida, por acaso, na rua e como adultos. Passáramos agora a ser 2 tímidos que viajaram na mesma condução, sem quase pronunciar uma palavra. Éramos impossíveis de outro modo. Leopoldo é Leopoldo Nashby. Eu soube que no 1º ano de engenharia resolveu um dos teoremas considerados insolúveis desde a mais alta antiguidade e que imediatamente foi chamado à Sorbonne para explicar o processo. É um dos maiores matemáticos que hoje existem no mundo. Quanto a mim, choro menos. Crônica As 3 Experiências, publicadas no Jornal do Brasil em 11 de maio de 1968. Há 3 coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, com o que sobra. As 3 coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder 1 minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. E nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. E não sei porquê, foi esta que eu segui. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. É que não sei estudar, e para escrever o único estudo é mesmo escrever. Adestrei-me desde os 7 anos de idade para que um dia eu tivesse a língua em meu poder. E, no entanto, cada vez que vou escrever, é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Quanto a meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus 2 filhos foram gerados voluntariamente. Os 2 meninos estão aqui, ao meu lado. Eu me orgulho deles, eu me renovo neles, eu acompanho seus sofrimentos e angústias, eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma descendência e para eles no futuro eu preparo meu nome dia a dia. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e eu ficarei sozinha. É fatal, porque a gente não cria os filhos para a gente. Nós os criamos para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei seguindo o destino de todas as mulheres. Sempre me restará amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Posso um dia sentir que já escrevi o que é o meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever, eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que amar, eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera. E eu vou ao encontro do que me espera. Espero em Deus não viver do passado. Ter sempre o tempo presente e mesmo ilusório ter algo no futuro. O tempo corre, o tempo é curto.
Preciso me apressar, mas ao mesmo tempo viver como se esta minha vida fosse eterna. E depois, morrer vai ser o final de alguma coisa fulgurante. Morrer será um dos atos mais importantes da minha vida. Eu tenho medo de morrer. Não sei que nebulosas e vias lácteas me esperam. Quero morrer dando ênfase à vida e à morte. Só peço uma coisa. Na hora de morrer, eu queria ter uma pessoa amada por mim ao meu lado para me segurar a mão. Então não terei medo e estarei acompanhada quando atravessar a grande passagem. Eu queria que houvesse encarnação, que eu renascesse depois de morta e desse a minha alma viva para uma pessoa nova. Eu queria, no entanto, um aviso. Se é verdade que existe uma reencarnação, a vida que levo agora não é propriamente minha. Uma alma me foi dada ao corpo. Eu quero renascer sempre. E na próxima encarnação vou ler meus livros como uma leitora comum e interessada. E não saberei que nesta encarnação fui eu que os escrevi. Está me faltando um aviso, um sinal. Virá como intuição? Virá ao abrir um livro? Virá esse sinal quando eu estiver ouvindo música? Uma das coisas mais solitárias que eu conheço é não ter a premonição. Deu para respirar um pouquinho o ar da poesia? Deu, né? Agora vem aqui você, meu amigo universitário que está perdido no semestre e, em meio a isso, mal tem tempo para procurar se informar sobre a agenda dos projetos, das bolsas e dos programas que estão acontecendo no Campus Bagé. Este momento aqui é totalmente para você. Então fique com o nosso quadro As Agendas Universitárias. Boa tarde, estamos aqui na Rádio Uni com a programação do mês de maio. Grupo de Estudos e Práticas Meditativas, nas segundas às 17h30, sala 4108. Estamos aqui com a agenda do planetário. Dia 1º/6 ocorrerá a sessão Fantasma do Universo às 16 horas. No dia 5/6 ocorrerá novamente a sessão Fantasma do Universo às 18 horas. Já no mês de julho, ocorrerá a sessão Pequeno Passo, às 18 horas. E no dia 6/7 ocorrerá novamente a sessão sobre o Pequeno Passo, às 16 horas. Ocorrem semanalmente os encontros do NEAB Bagé Oliveira Silveira, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Eles são abertos à comunidade acadêmica externa. Os encontros ocorrem nas quintas-feiras às 14h30 ou às 15h30. Os horários revezam por semana. Para mais informações, entrar em contato com neab.bagé@unipampa.edu.br. Também há o projeto Arborizar, indo além dos plantios, que é um projeto de extensão que promove o cultivo de mudas e árvores nativas. Já há ferramentas no hall de entrada da universidade. Agora que nos encaminhamos para o final, chegamos finalmente ao minuto. Eita, deu ruim, o Enem está chegando e eu preciso urgentemente de uma dica preciosa dos universitários. Fique então aqui com a dica de 1 minuto do dia de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alice e hoje eu tô aqui para dar uma dica para quem vai fazer a prova do Enem. A minha dica será sobre a redação. Então vamos lá? Bom, em primeiro lugar, a minha dica é que vocês leiam o edital, porque ele contém quais as competências que vocês serão avaliados, quais os cuidados vocês precisam ter na hora de realizar a redação, o que vocês podem ou não falar e qual quesito vocês podem ganhar mais pontos na hora de fazer a redação. Além de ler todo o edital e analisarem as 5 competências que vocês serão avaliados, também é muito importante que vocês leiam muito. Leiam jornais, leiam artigos, porque além de aumentar o repertório de palavras para poder utilizar na hora da prova, vocês estarão por dentro das notícias que estão ocorrendo no mundo todo e que provavelmente dali sairá o tema para a prova. Então, as minhas dicas eram essas. Tchau, tchau! É isso aí, galera. A Rádio Uni fica por aqui. Lembramos a todos, por fim, que esta rádio é um projeto que parte do curso de Letras em parceria com o PET de LP e que tem como intuito dar voz a toda a comunidade acadêmica da Unipampa. Não só isso, reiteramos que este programa poderá vir a ser escutado nas mais diversas plataformas online. Voltamos logo, meus amigos. Até a próxima com a Rádio Uni, unindo vozes e saberes.